Olá, amigos e amantes das artes. Meu nome é Márcio Petroni, eu sou artista plástico. Para você que já me conhece, muito obrigado pela presença nos cursos, nos vídeos. Para você que não me conhece, bem-vindo, muito prazer, bem-vinda. E vamos em frente. Esses vídeos são feitos para pensar arte, para pensar com uma visão completamente particular, evidentemente, o que é a arte contemporânea para mim, o que é a arte conceitual, a suposta arte conceitual ou a suposta arte contemporânea, porque é polêmica. Lembre-se, nada está instituído. As instituições dos períodos e até mesmo as nomenclaturas e os títulos das obras muitas vezes são dados posteriormente, no futuro, e por pessoas às vezes que não tem nada a ver. Por exemplo, a Sonata ao Luar de Beethoven, a Sonata Passional, não são nomes que ele deu, entendeu? Então, são nomes depois, né, associados àquela obra, como os períodos. Né? Cézanne foi, por exemplo, um precursor do cubismo, mas ele não quis ser um precursor do cubismo. Ele estava fazendo alguma coisa que sugeriu posteriormente a estética do cubismo, de pinceladas chatas, quadradinhas. Né? Então, isso tudo tem a ver com a versatilidade do tempo, que é o que eu quero falar sobre o tempo, como ocupamos o nosso tempo nesse período de contemporaneidade de arte conceitual. Tá bom? Vamos lá, vamos juntos com arte e lembrem-se, ninguém detém o tempo. O tempo é flexível, podemos reconstituí-lo, podemos projetá-lo, mas ninguém detém a verdade do tempo. Então, em arte, o que interessa é essa liberdade de exprimir. Então a arte contemporânea exprimindo tudo o que exprime, desde o excesso de lixo até as obras qualitativas que fazem parte dos artistas que vigoram no contemporâneo, devem sim existir. E para nos lembrarmos que quanta porcaria foi feita, aquilo é interessante, aquilo não. Então essa pescaria faz parte da liberdade artística. Agora, excluir toda a história da arte, a qualidade está em todos os períodos. Né? A contemporaneidade esteve nos períodos. Né? Então, o que é arte contemporânea hoje foi arte contemporânea no impressionismo, foi arte contemporânea no Renascimento. Né? Então, não perca essa essência humana ao decorrer do tempo. Né? Então, isso é muito bonito. Pensem na contemporaneidade como uma presença humana e não só nessa instituição contemporânea, que por sinal eu acho que pode melhorar e muito. Vamos em frente, vamos juntos. Bom, meus amigos, eu resolvi fazer mais um adendo, uma finalização para esse episódio de arte contemporânea e que envolve o período da arte conceitual e falar um pouco sobre a minha opinião pessoal. Antes de concluir, eu vou falar uma coisa que eu penso sobre o tempo. Isso é muito importante, que eu tenho adotado na minha conduta vital há mais de 20 anos. Eu acho que o tempo é uma coisa muito relativa. Hoje nós vivemos sem tempo. Será? Temos tempo de fazer centenas de coisas, dezenas de coisas. Né? No passado tínhamos tempo e fazíamos poucas coisas. Éramos vitimados de um sistema imposto pela sociedade. Hoje nós temos bastante liberdade de realizar os nossos desejos, de construir um mundo particular, não só no aspecto lúdico, como no aspecto intelectual, no aspecto emocional, afetivo, e temos liberdade de conduta, pelo menos no país que vivemos, no Brasil, para a realização dessa liberdade. Né? Então, eu acho que o tempo, eu me coloco num tempo que me agrada. Não acho que necessariamente devamos viver num tempo contemporâneo obrigatório e imposto. E por que eu estou falando isso? Para você ter a liberdade de dizer, gosto da arte contemporânea, me faço parte desse período, sou inserido afetivamente, emocionalmente nesse período. Ok. Ou não. Ou fala, não gosto da estética, acho uma enganação, acho uma falsidade, não acho que deva ser arte. A minha opinião pessoal, eu acho que a arte contemporânea é mais um artefato contemporâneo. Seguramente eu não penso e não me convenço a achar que a contemporaneidade faz
uma profusão e uma quantidade de boas obras artísticas, como já se fez em todos os períodos anteriores. Todos os períodos têm boas obras de arte que permanecem, que continuam sendo vistas ininterruptamente pelos museus do mundo, né? Já a nossa contemporaneidade oferece um tipo de obra ou de artefato que eu não sei definir, nem sei se os artistas sabem definir, ou mesmo os curadores que estão impondo um estilo nas galerias, nos museus e para a mídia, né? Não deixa de ser uma imposição, porque eu não tenho visto uma grande aceitação pública dessa obra. Tudo bem, o impressionismo também não foi aceito de imediato. O expressionismo foi queimado, né? Hitler e o nazismo queimou centenas, milhares de obras de arte, né? Então, em todos os períodos da história da arte, houve rejeição, sim, e muitos períodos só surgiram por haver rejeição. Então, muitas características técnicas e qualitativas, estéticas, foram desenvolvidas em rebelião, em revolta do período anterior vigente em sua estética. Ok, mas na contemporaneidade, a arte contemporânea, a arte conceitual, ela tem a função de destituir a estética. Ok, eu vi um curador esses dias falando que a obra de arte, a contemporaneidade precisa se desvencilhar da arte contemplativa, da contemplação. E eu fico pensando, como podemos nos desvencilhar de justamente o que nos traz a sensibilidade, o pensamento, o material para raciocinarmos, o desenvolvimento das percepções é através da contemplação. Porque a contemplação é um ato lento e a arte é um resultado da lentidão e da digestão de nossos sentimentos e de nossa filosofia de vida, de nossa psicologia, né? De nossa fisiologia. A arte leva tempo para ser feita, leva tempo para ser processado, e o artista também. Não só para desenvolver as qualidades e as habilidades técnicas, e depois de um tempo que ele começa a ficar bom, é como se pegássemos um grande pianista, um grande violinista, e falar, não, tudo que você fez até agora, 30 anos de especialização com os melhores mestres do mundo, não serve mais. Vamos tocar agora 3 notas e com novatos, com jovens, e essa é a música que entrará em vigor. Então eu acho sim que a arte contemporânea é um pouco isso. O evento de desvencilhar a estética e a contemplação me soa um tanto quanto curioso. Eu pensei, então vou fazer uma obra conceitual. Museu de arte contemporânea de 2 lados. Um lado de museu, outro lado de museu. Pode ser arte conceitual, arte contemporânea, período contemporâneo, conceitual, vídeo, instalação, tudo isso daí. E no meio um tobogã. E o público desce deslizando num tobogã. Já que não necessita de contemplação, não necessita de tempo, não necessita de interatividade. Qualquer tipo de interação ou interatividade com uma obra necessita sim de contemplação. Senão passa a ser uma experiência única e exclusivamente sensorial física. Aí passa a ser meio esporte, né? Se não houver uma interação intelectual, racional, profundamente sentimental, afetuosa com a obra, um envolvimento, uma cumplicidade, no sentido de falar, eu estou apaixonado por essa peça, por essa escultura ou por essa pintura, ok? Tudo bem, as ideias estão lá, mas as ideias são retóricas, né? A retórica é arte. Eu inventar um script, um enredo para um objeto passa a ser arte. Esse óculos, eu tenho esse óculos, ele quebrou uma haste. Então eu posso falar que ele é um monóculos, porque ele não é mais duplo. Então isso daqui, por ser mono, ele faz parte de sustentar metade da visibilidade do meu cérebro. Então ele não deixa mais de ser completo. Esse é o enredo dessa obra de arte que vai ocupar uma sala de museu. E isso passa a ser uma obra de arte. E eu passo a ser artista em 2 minutos. Você me pergunta, você acha que isso é arte? E eu te respondo, não. Com segurança, com tranquilidade. E se você acha que isso é arte, tudo bem.
Mas não deixe de ir lá ver o que a estética fez no passado. Não deixe de pesquisar, não deixe de se informar. E é evidente que se quer, nas universidades e mesmo nas galerias, uma natureza desse tipo de artefato transformado em arte. Porque quais são os professores que têm uma cultura arquivada de informações, de bom senso, de gestão dessa cultura, né, para informar, e não de uma forma mecanizada, não de uma forma padronizada, né? Porque nós falamos, o brasileiro é muito criativo, nós somos muito criativos, nós estamos normalmente além da padronização do conhecimento, né? Como muitos indianos. Agora, na Europa já não é tão assim, a circunstância intelectual de raciocínio é mais cartesiana, ela é mais direcional, ela é mais concentrada, mais racional, né? Eu vi muita padronização de conhecimento que me aborrecia, de certa forma. Há muita cultura, há muita educação, porque há a estrutura de base, mas pouco senso de improvisação, de adaptação imediata, que temos, ok? Então, eu acho que essa experiência de passar num tobogã no lado de um monte de obras que às vezes me soam mais circense do que artística, né? Então, mas nós temos que interagir com a obra de arte e tal. Tudo bem, então põe pendura um monte de cortina, ilumina e tal, e passa a ser uma obra de arte. Fica fácil fazer, fica muito fácil. Eu poderia ter dezenas de ideias por mês dessa natureza, mas quem que vai me colocar lá e me ceder um espaço? E oferecer milhões de dólares pela minha obra, né? Então, essa é uma outra indagação que eu faço. Quem são esses artistas que passam a valer milhões de dólares em um período tão curto de tempo e parece que surgem do nada, né? Bom, então, se você é envolvido com arte contemporânea e arte conceitual, e você pergunta para mim, mas você é um cara, você está sendo antiquado, você não está se adaptando às novas vertentes. Não, eu vou nas novas vertentes. Eu conheço as galerias de São Paulo, vou nas bienais, acompanho muitos artistas. Eu acho que tem ideias interessantes, sim, muita coisa, mas aí eu volto nessa condição do tempo. Eu prefiro me desvincular do tempo e acompanhar e me aprofundar no que me agrada. Em primeiro lugar, eu preciso me agradar para conviver comigo mesmo. Porque eu convivo comigo mesmo, vamos falar do tempo agora metrificado, 24 horas por dia, ok? O dia tem 24 horas, o mês 30, 31 dias. Muito bem. Então eu convivo com essa pessoa durante esse tempo todo. Então eu preciso fazer bem para mim mesmo. Quando tentam me empurrar um prato de comida ruim, eu evito, eu procuro evitar, eu procuro fazer alguma coisa que me agrade o meu paladar e o meu organismo. Nos olhos, nos ouvidos, é a mesma circunstância. E a arte contemporânea, a arte conceitual, não tem preenchido os meus olhos, os meus ouvidos e as minhas necessidades de sabor, de deglutição, de prazer, de envolvimento, de excitação, de contundência. É uma coisa ou outra. E normalmente elas estão mais vinculadas à experiência estética. E eu te pergunto, você tem certeza que você gosta da arte contemporânea? Você tem comparativo? Você tem um histórico de conhecer a arte desde da Idade Média para cá? Você conhece os períodos, conhece os artistas? Para ter um comparativo, de fato. Isso é interessante, no mínimo, pela aquisição da cultura. Mas vamos voltar mais ao tempo. Então, eu adotei para mim mesmo me destituir do vínculo das imposições temporais. Eu prefiro viver numa condição atemporal. O que quer dizer isso? Eu vou montando a minha grade curricular. Eu monto as aulas que eu quero. Quando eu saí do sistema formal de educação do colégio, eu já fazia isso, fora do colégio. O colégio servia para um tipo de direcionamento, mas 90% do que eu aprendi, talvez mais, eu aprendi fora do colégio. Por princípio das minhas conclusões, das minhas digestões e das minhas buscas de interesse. Então, desde muito cedo, praticamente 17, 18 anos, eu comecei a fazer um projeto dessa natureza. E fui estudar, me envolver com as coisas
que me interessavam e continuo até hoje, porque há cumplicidade, há envolvimento, há paixão, há amor, há arte. Se não houver cumplicidade, é uma troca o tempo todo, que é o que acontece. A vida afetiva, ela está se tornando um pouco assim, ou seja, está deixando de ser uma vida afetiva, porque as pessoas não desenvolvem paciência, nem cumplicidade, nem senso de compreensão, suporte ao alheio, ao sofrimento do alheio. Se começou a sofrer, começou a incomodar, não, tá, isso daqui tá chato, eu vou para fora, o próximo Tinder, o próximo WhatsApp, e vamos lá, Uber e para a próxima. Então, essa falta de cumplicidade é muito interessante para o aspecto do capital, porque gira, faz girar. Vai buscar o próximo, vai buscar um outro estilo de vestimenta para se adaptar a um outro tipo de pessoa, que tem uma outra circunstância estética, de casa, de estilo de vida e tal. Isso faz muito movimento no mundo, mas é uma camada de elétrons. Nunca está no núcleo. Nunca está no núcleo. E a arte, eu acho que é um elemento, uma essência nuclear. A arte vem de dentro para fora. Nós nos servimos dessa camada de elétrons para construir, a partir do nosso núcleo, pegarmos os elementos que nos interessam para compor uma obra. Isso leva tempo, isso leva digestão, isso é uma característica de bom senso, de estudo, de cultura, de desenvolvimento filosófico, de conhecimento de si mesmo, de superação dos próprios traumas. Isso leva tempo. A arte nunca será uma filosofia dos segundos. A arte nunca será um imediatismo. Por isso eu te respondo, você acha que a arte contemporânea é arte? E eu digo com segurança, do fundo da minha alma, não. Eu acho que é um período que estamos passando, pode se associar a artefato, como eu costumo dizer, artefato contemporâneo, pode-se pensar em estilo, pode-se pensar em vertente. Faz parte, talvez, da história da arte? Faz, porque alguns querem que seja assim. Então, há uma imposição da arte contemporânea. Há uma deseducação do passado, uma explosão da estética, uma implosão da contemplação, do senso contemplativo, que é natural de nós. Para fazermos qualquer coisa gostosa, interessante, tem que vir de dentro. É a nossa autenticidade e é a nossa individualidade. Porém, podemos perder, de fato, essa individualidade. Aí estaremos a domínio da inteligência artificial, que talvez seja o futuro. Eu não descarto essa possibilidade. Talvez a arte contemporânea já esteja nos conduzindo para sermos vítima das máquinas, para sermos funcionários das máquinas, porque as máquinas já funcionam numa condição temporal além da nossa digestão cognitiva, não é verdade? O quanto o seu celular processa, acumula e digere dentro da memória dele, o seu computador. Você faz isso? Você consegue traduzir, acumular uma série de... Entra num museu com 600 obras, você fotografa, 600 estão lá arquivadas. Na sua memória você consegue? Então já somos uma consequência, né, da máquina e não os comandantes da máquina. Né? Então já estamos numa circunstância que talvez esse vazio contemporâneo faça mais sentido. Mas vocês concordam que seria a destituição da humanidade? Tem uma série de porquês no sentido de estar se desvinculando a estética e o senso contemplativo da arte, da apreciação artística. Né? Eu acho que tem muitas razões. Eu não quero me aprofundar nisso, mas é evidente que se não soubermos manejar o nosso tempo e o que queremos para nós mesmos, com toda a liberdade que temos no mundo hoje, nós estamos assinando um aval de vitimização para as imposições dos desejos alheios. Isso é evidente. Então, eu aprecio muito um pintor que se chama Diego Velázquez, um pintor barroco espanhol e que pintou na corte de Filipe IV. Diego Velázquez fez um quadro que se chama As Meninas.
Esse quadro é de um conceito, composição, estrutura. O que ele inventou ali é muito mais do que provocante e revolucionário. Por quê? Se vocês observarem esse quadro, nesse quadro tem a infanta, ou seja, a filha do rei e da rainha. Em volta dela, um séquito de damas de cuidados, né? Pessoas que estão cuidando dessa menina, que vivem para cuidar e atender os desejos e as necessidades da infanta. Muito bem. De um lado do quadro está Velázquez pintando um grande quadro. E tem um espelho no fundo com duas pessoas refletidas. Quem são? O rei e a rainha como espectadores da própria filha e de Velázquez de fora do quadro. Então, o rei Felipe IV e sua esposa estão fora do quarto, se vendo no espelho, vendo Velázquez, ou seja, o pintor está dentro da cena. A filha do casal real está dentro da cena. E os reis estão de fora da cena, como espectadores. Me digam, isso não é extremamente revolucionário para o período barroco? Não é genial? Eu acho de uma composição, de um conceito, e que talvez precisamos de uma explicação, sim. Se não tivermos uma explicação desse trabalho, provavelmente não saberemos que essas duas pessoas no espelho são o rei e a rainha. Ok. Porém, quando lemos a explicação, nós falamos, é isso. Muito diferente de uma retórica explicativa de um artista que muitas vezes nem sabe, nem tem certeza do que ele está fazendo, essa explicação também a pessoa lê e fala, não reconheço nada disso nisso que eu estou vendo. Então é um delírio interpretativo tão amplo, tão dissolvido, às vezes, de embasamentos de estrutura, para nos se sentirmos minimamente à vontade. Então é como se estivéssemos jogados, fluindo num caleidoscópio do delírio. Né? O que pode ser bom, é meio lisérgico, né? O lisérgico já esteve muito em moda nos anos 70, nos anos 80, para quem viveu esse período, como eu vivi, eu sei como foi. Acrescenta, tudo acrescenta, e os tempos passam a ser consequência dessas experiências, né? Mas me parece um tanto quanto antiquado. Então, aí falando da relatividade do tempo. Nesse tempo, a arte contemporânea, ela não me provoca. É uma coisinha, como eu falei, uma coisinha ou outra. Não me excita, pelo contrário, me aborrece em sua quase totalidade. Tem aparência mais de escombros e de lixo do que propriamente de construções acuidosas e que me agradariam. Bom, mas não é feita para estar na sua casa, a arte contemporânea. É feita para o espaço público. Ok, então eu compro o que para pôr na minha casa? Se eu vou em todas as galerias, existem obras para estarem no espaço público. O que eu adquiro para pôr na minha casa? Ainda bem que eu vendo a minha obra. Porque eu faço uma obra estética e que pessoas gostam e adquirem. Inclusive, se você tiver interesse, entre em contato comigo. E para mim, a minha obra é um resultado de anos de desenvolvimento, de pesquisa, de técnica. E ela é boa, é ótima, é excelente, é finalizada? Não! É um percurso da minha continuidade. Não vou desistir. E eu acho que isso é o mais bonito da vida. Isso faz a vida ser afetiva, faz a vida ser afetuosa, faz os seres humanos serem gentis com os mais velhos e cordiais, fazem os seres humanos serem pacientes com as crianças, com a euforia dos adolescentes. E eu acho que a arte contemporânea, ela se encontra muito mais numa condição histérica e eufórica de um adolescente, que libera as suas ideias como as verdades, né? Sem paciência de pesquisa, sem tempo, sem conteúdo, do que propriamente o que se necessitaria naturalmente para se fazer uma obra de arte. Então eu acho que não se deve mudar o conceito de uma estética de harmonia tão rapidamente. Na Ferrari não se mudou. No seu carro, que você pagou caro, não se mudou. Pelo contrário, só se aperfeiçoa. Toda a engenharia, toda a arquitetura, toda a medicina, toda a biomedicina é cada vez mais implementada ao desenvolvimento. O universo da cirurgia plástica, tantas intervenções,
são feitas para que vivamos numa condição desejosa do que gostaríamos de ser, né? Esses cirurgiões têm cada vez mais acuidade e especializações. Por que a arte vai nessa contramão? A arte está indo numa contramão. Não existem mais desenvolvimentos estilísticos, nem acuidosos, nem técnicos, nem respeitosos. Não. Então, pense bem, você que está envolvido com isso e a todo custo acha que isso é a verdade e nada do que está em volta faz parte mais da arte, está tudo sendo descartado como se você fosse a contemporaneidade. E Hieronymus Bosch fez surrealismo lá em 1500. Os egípcios fizeram descobertas que muito antecipadamente que a ciência veio a ter certeza hoje. Os hindus têm movimentos incríveis de danças parecidos com movimentos de estruturas moleculares complexas. Então tem tanta coisa, tem tanto mistério na natureza relacionado ao tempo, que se o senhor ou a senhora ou você pensar que a contemporaneidade é o final de tudo que já foi feito e o início da inserção social como uma condição moderna, cool, como eu sou bacana, eu conheço isso, e se eu não conheço, porque a maioria não entende nada, então é um deficiente intelectual porque não entendeu a arte contemporânea. Não é bem assim, não. Pense nisso, pense a respeito disso, porque você jovem talvez não tenha outros parâmetros ou outros comparativos para chegar a conclusões por você mesmo. Então tudo que você está recebendo, essa metralhadora de informações e mesmo imposições contemporâneas, que eu acho super ditatoriais, sim. Talvez você não tenha nem argumento para questionar o que você está recebendo. Então, legal, você está recebendo? Faça, digira isso. Né? Pegue para você mesmo, é legal, faz parte do seu tempo, né? Faz parte do seu núcleo, faz parte do seu nicho. Mas os tempos passados também fazem parte do nosso nicho. E o tempo futuro também faz parte do nosso nicho. E muitas vezes tem muitos artistas que captam o futuro e trazem para o presente, por isso não são aceitos. Van Gogh foi um deles. E tantos outros. Então, a contemporaneidade está no passado muitas vezes. Tem muitas coisas que foram feitas no passado. Vocês querem um exemplo popular que esteve aí nos Estados Unidos, mal lembrado hoje? Um músico e compositor que se chama Frank Zappa. Frank Zappa foi um compositor que se serviu de tantos estilos musicais, com uma genialidade natural erudita. No entanto, quando ele tinha 13 anos de idade, ele pediu de presente para os seus pais uma ligação, um telefonema para Edgar Varèse, um grande compositor francês de música contemporânea. E Frank Zappa se serviu de todos os estilos, fez uma obra futurista e genial, muito particular, autêntica, individualizada. Muitos músicos têm uma particularidade quase transcendental. Vamos para o popular? Podem pegar Miles Davis, podem pegar Jeff Beck. Esses músicos eles têm uma capacidade, Robert Fripp, guitarrista do King Crimson, tem uma capacidade tão específica de ir muito além das formalidades, mas trazem um conteúdo extremamente profundo e qualitativo, de potências psicológicas, de qualidades filosóficas, ou mesmo de contundências alarmantes. Isso excita, isso faz bem para o nosso conhecimento. Se não conhecermos esse tipo de coisa, o nosso imaginário criativo fica muito imediatista, muito pobre, que é o que eu vejo na arte contemporânea. Eu vejo muitas obras com cunho de genialidade e que não tem nenhum tipo de excitação. Eu não sou uma mente fechada. Estou aberto para ver as coisas, mas tenho senso de qualificação. Outra coisa que a arte contemporânea não aceita é crítica, porque a crítica não existe mais. E não que eu seja a favor da crítica ou contra, eu acho que a crítica deve ser construtiva, sempre. A não ser que a pessoa esteja enganando. Aí realmente, né, não precisa agora. Todos os movimentos e vertentes da nossa vida são passíveis e sujeitos à crítica. O seu relacionamento conjugal, o relacionamento com seus pais, o relacionamento com o chefe de vocês, a não ser que você seja o chefe, você também vai receber críticas dos seus funcionários, que podem fazer greve. Então, a limitação do crítico está ao nosso redor, está inserida
no nosso campo magnético, não tem como evitar. Por que que a arte deve excluir e também evitar a crítica? Ou seja, a arte é uma entidade superior a tudo, a arte contemporânea, né? Porque o resto já foi desprezado, dispensado. Então eu acho tudo isso uma retórica um tanto quanto questionante em todos os aspectos. Isso não quer dizer que eu negue. Eu não nego, eu só não acho que é arte. Eu acho que é outra coisa. É um produto diferenciado e de qualidades muito inferiores a tudo que já se foi feito e que deve existir. Sim, deve existir para no futuro vermos o que foi feito. Né? Porque o mictório de Marcel Duchamp foi lá, já foi marretado uma vez no Museu Pompidou. Tudo bem, ele continua e tantas outras obras continuam. Qual é a aceitação pública disso, né? Claro, meia dúzia de gatos pingados vão eleger como uma genialidade estrondosa de Marcel Duchamp. Tá bom, ele fez uma coisa diferenciada na época, mas coisas diferenciadas são feitas o tempo todo, né? Agora, coisas que agradam, coisas que envolvem, que nos captem, essas são raras. Essas são as verdadeiras obras de arte. E elas estão presentes em todos os tempos. Nós estamos desprezando a possibilidade de fazermos essas obras hoje com toda a liberdade, tecnologia e recursos que temos à nossa disposição. Talvez por isso, talvez seja tanta informação externa, tanta imagem, tanto envolvimento, tanta influência e interferência direcional que nós não conseguimos tirar do nosso interior essa digestão. Porque o ser humano sim tem essa capacidade, inclusive de enganar a máquina. Né? Ainda, pelo menos. Né? Talvez não tenhamos mais. Talvez sejamos bombardeados pela própria máquina que compramos. Né? Aliás, eu acho que já estamos sendo. Eu tomo muito cuidado comigo mesmo para gravar esses vídeos, para fazer todo o trabalho que eu faço. Eu arrumo tempo, sim, mas no meu tempo. Eu não excluí o meu tempo de descanso, estou cada vez mais atento a isso. O meu tempo de fazer a minha yoga, o meu tempo de deitar, o meu tempo de me isolar do telefone celular por 2, 3 dias, eu consigo fazer isso. Então eu acho que esse controle do tempo nos traz uma capacidade de convivermos um pouco mais com nós mesmos. E quando você convive com você mesmo, você consegue fazer a manutenção do seu amor próprio. E se você tem amor próprio, não vai aceitar qualquer coisa que te empurre. Ou, no limite, você vai ter argumentos para questionar o que está sendo demonstrado e oferecido. Ok? E para concluir esse raciocínio todo, que faz você pensar. Você pode dizer, não concordo com nada, eu vou seguir esse caminho, né? Vou desprezar todo o passado, o histórico, tá bom, tá tudo bem. Nós temos a liberdade, é isso que eu proponho. Nós temos que ter a liberdade de escolher as nossas amplitudes, não só intelectuais, quanto emocionais, afetivas, as nossas cumplicidades, o grau da nossa cumplicidade e também o grau de desvinculamento. Então, hoje a gente vive num período, como disse o filósofo Bauman, um período de vapores, né? Uma condição líquida. A água também se molda, né? Então tem muitas formas de ver o líquido, né? Quando ela é aquecida, ela vira vapor e ainda assim não deixa de ser água, né? Então a transformação, eu gosto de pensar em mim mesmo como essa água. Quando eu estou muito aquecido, estou muito zangado, muito revoltado, a água pode sair de mim, a gente ferve, né? E vira vapor. Mas daqui a pouco vai chover de novo, vai apagar as nossas cinzas e vai fazer uma nova frutificação dentro de nós, né? Então, essa poesia cíclica a qual somos fadados, ela nos domina, né? E eu acho que ser dominados por essa natureza é muito interessante. Na verdade, não é uma dominação, mas uma natureza mesmo, né? E essa natureza cíclica, essa beleza, faz parte do ciclo temporal que pode ser atemporal hoje. Vocês já pensaram nisso? Porque temos acesso a todas as temporalidades. Temos acesso ao passado, tudo que já se foi feito. Temos acesso ao futuro, ao que se fará.
ao que já está se projetando, né? Então pesquisem sobre dirigíveis que vão conduzir cargas no futuro. Pesquisem programas espaciais, os aviões que teremos no futuro, as construções. Então o futuro já está projetado. O passado temos acesso. Então vivemos, nos servimos hoje com essa tecnologia toda de uma temporalidade atemporal. O futuro está presente, o passado está presente. Por que não construirmos a nossa temporalidade individual com os ciclos que mais nos agradam, com os períodos, com as características que mais nos dão bem-estar? Então nós temos essa liberdade hoje. Quando digo que não temos tempo, é porque estamos ocupando mais o nosso tempo. A verdade é essa, o tempo passa a ser o mesmo. Tudo bem, tem algumas teorias científicas e físicas sobre o tempo por aí, que diminuem o tempo do tempo e tal, mas eu acho que isso também é bastante relativo. Então a questão é que preenchemos o nosso tempo livre, muitas vezes com bobagem, com futilidades, né? E pouca qualidade nas nossas implementações, nos nossos desenvolvimentos e nas nossas pesquisas. Então, essa é a questão, esse é o princípio para fazer você pensar como você está ocupando o seu tempo, que carinho que você está dando para você mesmo em relação a construir a continuidade das suas predileções, né? Por isso que eu digo, arte contemporânea tem coisas interessantes, sim. Tem um artista que eu aprecio muito, ele é brasileiro, é o Vic Muniz. Eu gosto muito do trabalho do Vic Muniz, das pesquisas dele, tudo que eu assisti dele, de documentários e li a respeito. Parece um homem de caráter, de sensibilidade, parece um ser humano de qualidades realmente interessantes, superiores, né? Me interessa esse tipo de coisa, porque são pessoas com conteúdo e que fazem uma linguagem contemporânea, mas de qualidade, interessante, instigante, inovadora. Qual será o próximo trabalho que ele fará? E como ele, tantos outros existem na contemporaneidade, mas se servem de um conhecimento também adquirido da arte e da história do passado. São pessoas que têm conhecimento artístico, têm sensibilidade e têm vivência, né? Então isso é muito interessante, eu acho que da nossa contemporaneidade. Isso sim, eu acho que é uma contemporaneidade saudável, interessante, continua sendo arte. Então existem sim coisas no nosso tempo que têm qualidade, que estão sendo feitas com qualidade, porque nós não perdemos a nossa qualidade como seres humanos, pelo menos não ainda, né? Então esse vídeo não é para negar ou para atacar as circunstâncias, não. É uma exposição da minha forma de pensar, do meu raciocínio, que você pode se identificar mais ou menos, ou simplesmente desligar nos primeiros 2 minutos de vídeo. Agora, se você chegou até aqui, eu te agradeço muito e sou um transeunte, como você. Somos finitos, somos passageiros, e aproveitar desses pensamentos e pensar a respeito, pessoas que nos estimulam. Talvez eu esteja estimulando o senhor, a senhora, você, como sou estimulado por outras pessoas. Então isso que eu acho que é a beleza da continuidade, da liberdade de pensamento, de filosofias, de sentimentos da espécie humana, né? E hoje temos acesso a isso. A qualificação é um bem valioso, tá bem? Então, espero que você faça bom proveito de tudo que foi dito aqui. A intenção é a liberdade atemporal no nosso tempo, ok? Então, sirva-se do futuro, sirva-se do passado, mas monte um arquivo agradável para você, que lhe faça significâncias e significados, tá? Não aceite qualquer coisa que estão impondo por aí, porque essas pessoas também precisam pesquisar e procurar um pouco mais para ter um trabalho mais qualitativo. Isso não quer dizer que eu não duvide do meu trabalho muitas vezes, não tenha fragilidades ou inseguranças, mas é evidente, sou um ser humano, mas procuro melhorar, procuro aperfeiçoar, lapidar. Isso que eu acho que é interessante. Precisa de tempo. Então, nos servirmos de toda a qualidade que já foi feita para lapidar o nosso tempo, lapidar a nossa contemporaneidade e oferecer uma conduta, um trabalho, um exercício qualitativo, que implementa, que estimula e não que desestimula, né? Eu não quero mais ver uma multiplicidade de escombros. Escombros é detrimento de guerras, né? É decadência.
nos leva para um lugar difícil. Deve existir? Existe, faz parte da humanidade, né? Claro que existe. Então devemos ver? Sim, mas transformar o âmbito contemporâneo nisso, só com tanta beleza, com tanta coisa interessante, então vamos contemplar o que nos interessa, tá bom? Pense nisso. E vamos em frente, com arte, saúde na arte, arte na saúde. Isso é muito importante. Saúde para você, se cuide, um grande beijo, um grande abraço e muito obrigado. Até o próximo vídeo.